semana passada eu comecei, trazendo uma ideia para você. Eu dei o exemplo do apóstolo João, falando para Gaio, falando que Gaio tinha a alma próspera, porque Gaio ele tinha a alma próspera, e ele depois nos outros textos ele vem falando, porque eu já ouvi falar, já chegou o meu conhecimento, que você vive, você anda na verdade. E eu apliquei forte isso, falando que não adianta só a gente ter um evangelho teórico, a gente escuta, acha muito lindo. Eu li também o texto de Colossenses, capítulo 2, verso 6. Você veio para o reino através daquilo que você ouviu pela fé. Você ouviu, e a fé ela vem pelo ouvir. Você se tornou um filho de Deus, mas agora Deus espera que eu e você, a gente coloque a nossa fé em prática, vivendo como nova criatura. E eu falei aqui, eu comecei falando, deixa eu ligar aqui o nosso passador, eu falei essa frase aqui, diga-me o que pensas e eu te direi para onde estás indo. Por quê? Porque é uma verdade isso. Eu só vou dar uma equilibrada no que eu falei na semana passada. Diga-me o que pensas e eu te direi para onde estás indo, porque tudo vai passar pelo nosso pensamento. Aquilo que você está pensando hoje vai nutrir as suas ações de amanhã. Você crê assim? Não é diferente, gente. Eu percebo que na minha vida é assim, e tudo que eu vou amadurecendo no pensamento, daqui a pouco eu vou agir conforme esse pensamento. Então há um grande desafio que eu falei também. Qual o segredo que me garante andar na direção certa? É esse aqui, pensar certo. Talvez eu vou fazer você concordar comigo algumas coisas que eu vou declarar aqui. Existem várias áreas na sua vida, na sua área familiar, nos seus relacionamentos, com os amigos, com os filhos, com a sua esposa, seu cônjuge, relacionamentos com o pessoal do trabalho, com a sua liderança no trabalho, seu patrão. Você tem a área da sua vida das finanças, você tem a sua parte também que é de lazer, voltada para o entretenimento. Mas se uma parte da sua vida não está funcionando de maneira adequada, querido, é inteligente da sua parte, como eu também penso assim, a gente tentar pensar da maneira correta para que o resultado comece a aparecer na minha vida. Um exemplo disso, tem muita gente que está vivendo anos amargando um resultado às vezes terrível, está fazendo besteira o tempo todo, e a gente pergunta, eu falei semana passada, e quanto tempo que isso vem acontecendo na sua vida? Isso acontece continuamente, eu tenho esse hábito errado, essa prática errada, continuamente, é algo recorrente na minha vida. Então a gente tem que, então eu estou pensando errado em relação a esse assunto. Aí vai no aspecto que você tem uma crise, no aspecto que você tem que ter um ajuste, porque você faz essa avaliação. Você é inteligente, você é um ser pensante, e você fala, essa área da minha vida aqui não está funcionando como deveria. Você crê que Deus tem bons planos para você? Sim, mas todas as áreas da sua vida, elas estão funcionando perfeitamente? Não precisa responder, mas eu olho para mim e eu já faço logo uma leitura. Não estão. Todas as áreas da minha vida, elas não estão funcionando perfeitamente. É por causa de Deus? O que vocês acham? Opção 1, é por causa de Deus? Não. Opção 2, sou eu que estou pensando errado? Tá, certinho. Mas às vezes tem gente que fala, mas é Deus, eu não tive investimento, foi minha família. Não, querido, é só a gente se ajustar, é só a gente começar a olhar para a palavra de Deus, ver como Deus pensa, e a gente vai começar a entender qual é a dinâmica que Deus está querendo tratar com a gente. Eu falei na semana passada falando de renovação de mente, como é importante, como é fundamental que eu tenha a mente renovada para que eu experimente transformação na minha vida. Eu não posso levar a minha vida espiritual, eu não tenho várias vidas, eu tenho a minha vida espiritual, quem eu sou espiritualmente é a minha plataforma.
eu parto dali para resolver as outras coisas. Você concorda comigo nisso aí? É a minha vida espiritual que me dá esse fundamento para que todas as áreas da minha vida funcionem bem. É assim que acontece. Porque se eu estou mal espiritualmente, pode ter certeza, eu posso ficar complicado nos meus relacionamentos. Se eu estou mal espiritualmente, eu posso ficar complicado nas minhas finanças. Se eu estou mal espiritualmente, eu posso começar a perder a força do Espírito Santo dentro de mim, me dando direção. Então, tudo parte da minha vida espiritual. E hoje eu quero tratar, eu quero deixar essa parte da renovação da mente, que eu falei, você tem que prestar atenção nisso, tem que guardar a sua mente e fazer o dever de casa. E hoje eu quero tratar de um lugar dentro de nós que é muito importante. E a palavra que vai aparecer nesse próximo slide, ninguém está livre de passar por isso. Se você cresceu, né, você nasceu, melhor falar assim, se você nasceu, pegou um pouquinho de estatura, começou a pensar, você não está livre de experimentar isso aqui. É preciso pensar certo frente o quê? Às frustrações. Gente, isso aqui é algo que a gente às vezes não fica ligado, mas ninguém, como eu falei aqui, está livre disso. Ninguém está livre de se frustrar com coisas, com pessoas. Deixa eu abrir um pouquinho o teu entendimento, o que significa essa palavra. Essa palavra está ligada a projetos que às vezes você tem um desejo que ele aconteça, que ele dê certo. Pode ser ligado a isso, a um desejo muito forte e uma vontade que aquilo ali aconteça. E quando aquilo ali não acontece, você fica o quê? Frustrado, você fica mal. Tinha tudo para dar certo. Isso é um lado da frustração. Outro lado é quando você coloca todas as suas esperanças numa pessoa, você gera expectativas que aquela pessoa vai suprir as suas carências, as suas necessidades. E quando aquela pessoa pisa na bola, e todos nós pisamos na bola, já quero te falar isso, ninguém está livre aqui de errar com o próximo, nós, né, estamos sendo aperfeiçoados. Nós não somos perfeitos. Então, quando a gente coloca uma expectativa que fulano tem que ser perfeito, Cezinha, tu tem que ser perfeito. Então, não erra comigo, cara, por favor, não posso me decepcionar com você. Sabe o que vai acontecer? Ele vai pisar na bola, ou eu vou pisar na bola com ele, porque isso faz parte do jogo da vida. Vamos colocar essa palavra, o jogo da vida. Frustração está nessa equação. E eu coloquei, é preciso pensar certo frente às frustrações, porque elas virão, não tem como eu evitar. Eu estava pensando bastante nessa palavra hoje, a irmã entrou no gabinete, me atrapalhou, que eu estava ali meditando, mas eu parei e falei com ele assim, de irmã, ele nunca me atrapalha, estou brincando com ele, eu falei com ele assim, de irmã, a frustração é o seguinte, a gente não tem o controle quando ela vem, né? Porque se for coisas, se for pessoas, a gente não tem esse controle. Mas a forma que a gente vai reagir frente às frustrações não está do lado de lá mais, agora está na nossa mão. Como que eu vou reagir? Como que eu vou superar? E eu coloquei aqui, expectativas não atendidas sobre situações, sobre outras pessoas ou sobre nós mesmos tendem a gerar frustrações. São expectativas, são algumas coisas que eu gostaria que desse certo, que não falhasse. Poxa, é muito triste, às vezes, eu tenho um amigo, desde a infância, eu era garotinho, e esse amigo também era um pouquinho, tinha mais idade do que eu, um pouquinho maior, e eu acompanhei a vida dele, até hoje acompanho, e ele estava com uma menina que ele tinha 15, e essa menina tinha 13, e eles começaram aquele namorico, aquela paquera. Quando ela fez 15 anos, ele pediu ela para namorar junto com a família, e ele já estava com 17, ela com 15, e eles noivaram quando ela chegou numa idade para começar a trabalhar também, comprar os móveis juntos. Já estava tudo caminhando perfeitamente, quando uma coisa aconteceu que gerou uma frustração. Estava pertinho do casamento, acho que faltava um mês para o casamento, e aquele casamento, aqueles anos todos de convivência,
de depósito, né, de confiança, de estar junto, mesmo propósito, vida ali, estar sobre outras pessoas, uma expectativa grande do nosso futuro seguir junto, caiu, acabou. E ele teve que recomeçar com uma outra pessoa. Eu assisti isso tudo. E na hora que eu estava pensando nessa palavra aqui, eu lembrei dele. Hoje ele está feliz, casou com uma pessoa maravilhosa. Mas olha como é que as coisas mudam. Olha como é que, vamos botar assim, a fila anda. E as coisas acontecem e você não tem muita ingerência nisso. E quando você menos percebe, você está dentro do negócio. E como você vai lidar com isso aí é que é o grande desafio. Aqui está falando assim, as frustrações desencadeiam uma série de sentimentos que mexe com as nossas emoções. Por isso que é tão difícil lidar com frustração, porque a frustração ela vai direto nos teus sentimentos. Você fica mal, você fica chateado. Dependendo do tipo da frustração, você carrega um trauma contigo de muito tempo. Você fica, né, o teu futuro, a reta do teu futuro fica pesada, a estrada do teu futuro fica pesado, porque você está puxando uma carga muito grande. Vocês estão vendo a carga aqui que eu estou puxando? Estou fazendo aqui um teatrinho, sou do Nici não, mas ó, uma carga que você está puxando pesada demais. Quando Deus, na verdade, Ele está te convidando a largar isso e seguir em frente para o teu futuro, porque Ele tem bons planos para mim e para você. Isso é maravilhoso. Então, a pessoa fica assim, a pessoa fica mal, a pessoa fica abatida, a pessoa não consegue organizar. Eu coloquei aqui, ó, e as emoções podem nos tirar da perfeita direção que vem de Deus. Por quê? Porque eu agora estou reagindo com base no sentimento. E se você estiver mal, é difícil você, né, achar forças, às vezes, para sair daquilo e pensar como Deus pensa. Sabia que o nosso inimigo, Satanás, né, o diabo, como você quiser chamar aí, o capiroto, ele trabalha diretamente querendo sugar a sua alegria. Sabia disso? Porque se ele conseguir entristecer você, igual aquele slide ali, a moça abatida, triste, ele já consegue entrar nas suas emoções e ele já consegue colocar muita coisa lá dentro. Por quê? Ele conseguiu te abater. Por isso que você vai ler o texto de Neemias falando que a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Nós temos que buscar, e Deus nos dá essa inteligência emocional e espiritual para olhar para a palavra de Deus e saber que mesmo no olho do furacão, mesmo vento forte de um lado, ondas altas do outro, a gente pode permanecer de pé, porque aquele que é fiel está com a gente dentro do barco. E não vai afundar, querido, não vai afundar. Eu fico maravilhado em ver pessoas que às vezes nem do reino mas elas têm a gente chama isso na teologia de graça comum. A pessoa nem da igreja a pessoa nunca levantou a mão para Jesus, mas ela tem essa graça comum, ela consegue acessar alguma coisa no espiritual, que ela tem alguns, a gente chama de lampejo assim de fé. E eu estava junto com o meu médico, parece até que eu tenho um médico particular, né? Meu médico estava comigo essa semana e ele falou assim: cara, se você está com Deus, ele não é do reino ainda. Ou e eu não sei, eu estou adiantando aqui. Mas ele falou para mim o que ele cria lá, eu estou entendendo assim. E ele falou assim: não adianta. Se a gente crê em Deus, se a gente está com Ele, pode acontecer qualquer coisa que vai dar certo lá no final. Eu fiquei maravilhado, porque ele estava ali me passando uma bateria de exame e ele estava me estimulando, ó, você vai fazer esses exames aqui e você vai me trazer o resultado, mas fica tranquilo, independente do resultado que você vai me trazer, porque lá no final tem vitória para você. E como que você vai fazer um exame? Você vai fazer um exame rindo à toa. Eu vou fazer o exame agora rindo à toa, porque lá no final tem vitória para mim, queridos. Você crê nisso aí de verdade? Que às vezes, pastor, mas tá difícil o negócio. E eu sei que não é fácil não. Então a organização de nossos pensamentos diante do que vivemos e enfrentamos
é responsável, olha só, por desencadear as nossas emoções. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, que podem ser boas ou ruins. E aqui a gente está traçando uma linha que, quando é boa, a gente recebe tranquilamente, né? Ah, mas isso aqui, as minhas emoções para o lado positivo é maravilhoso. Então, eu creio que o que a gente está falando aqui diz respeito diretamente às emoções abaladas para o lado ruim. Olha essa outra tela aqui. Você é um ser espiritual. Quantos são aqui? Nascidos de novo. Se você nasceu de novo, Deus te trouxe a vida espiritualmente. Então, você é um ser espiritual. Você agora é um ser pensante. E como eu bati forte na semana passada, os teus pensamentos, eles não são, 100%, pensamentos espirituais. São pensamentos também do homem natural que você é, parte dele. Você se tornou um ser espiritual, mas você ainda carrega arquivos da velha criatura e que muitas vezes o teu modo de pensar vai estar mais alinhado com a criatura caída do que a nova criatura. E isso aí não é tempo de igreja que vai te dar. Isso aí se chama maturidade. Diga comigo assim, maturidade. Maturidade. Sabe por quê? Porque hoje eu estava conversando com uma pessoa com mais de 40 anos de igreja. E essa pessoa mandou teologicamente uma bola fora, que eu falei, não é possível que eu escutei você falando isso, porque isso é antibíblico, não se fala isso. Ah, por quê? Mas eu acho que é assim. Não, não é assim. Não é assim, porque a Bíblia diz isso, aí você tem que conhecer a verdade, porque você conhece a verdade e a verdade te liberta. Não é assim? O assunto foi esse aqui, vou abrir aqui para vocês, vamos ver se vocês concordam comigo. A pessoa falou assim, é que às vezes vocês vão concordar mais com a outra lá do que comigo. A pessoa falou assim para mim, estava falando de uma terceira pessoa que não estava ali, e a pessoa falou assim, essa pessoa ela tem que perdoar, ela tem que colocar a vida dela, né, no altar, porque senão ela não vai herdar o reino de Deus. E essa pessoa estava falando de uma nova criatura, comprada pelo sangue de Jesus. Aí eu virei para ela e falei assim, peraí, mas se herdar o reino de Deus vai ter que estar atrelado a coisas que eu tenho que fazer, a graça então deixou de ser graça. Eu sei que é polêmico isso que eu estou falando, mas a graça deixou, porque ninguém merece, diga assim, ninguém merece. Você só vai herdar o reino dos céus porque Ele pagou o preço. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele, o nosso Deus, Jesus. Porque se eu tiver assim, baseado, né, apoiando o meu entendimento naquilo que eu posso acertar daqui para frente, eu vou perder a salvação com facilidade. Uma vez eu estava falando isso numa classe, aí levantou a questão de perder a salvação. Aí eu dando a explicação lá que eu não creio que a gente perde a salvação, a gente pode abrir mão dela. Eu falei assim para o irmão, irmão, sabe qual é o problema da igreja? O problema da igreja é que ela entra para o reino de Deus através da graça. Você não merecia. E Deus comprou você, Ele resgatou você, tirou você do império das trevas, trouxe você para o reino do Filho do seu amor e falou assim, você é meu filho, eu comprei você com o meu sangue, pode desfrutar do reino de Deus. Mas daqui para lá, muitos acham, tem esse pensamento, que agora é por mérito. Permanecer no reino agora é se eu vou acertar o tempo todo, é se eu vou obedecer a Ele o tempo todo. E eu já vou adiantar para você, você não vai obedecer o tempo todo. É triste isso. Ainda bem que não teve nenhum glória a Deus, nem amém, que não caberia aqui agora. Você não vai obedecer Ele o tempo todo, porque o tempo todo você tem que lidar com essa proposta da semana passada, renovação de mente. Um pouco que você deixa de renovar a sua mente. Hoje eu não vou ler a Bíblia. Amanhã, 2 dias, 3 dias sem ler a Bíblia. Eu não busco a Deus uma semana e daqui a pouco você vai esfriando. Querido, daqui a pouco você está falando coisas igualzinho o pessoal daí de fora. Pessoas que não tiveram a revelação ainda de quem Deus é e quem elas são em Cristo. E você para mais na frente, porque isso é um processo que vem devagar, e você fala, como é que eu pude falar um negócio desse? Você mesmo
Teve uma vez que eu falei para a irmã que se eu não renovasse a minha mente, ela estava fazendo um gabinete comigo, a minha mesa de madeira, foi engraçado demais, que eu falei, irmã, o que me garante se eu não renovar, igual que eu estou falando para a irmã renovar aqui a mente, daqui a uma semana, daqui a um mês, não sei quanto tempo, isso vai demorar, se eu abrir mão de fazer esse dever de casa, eu vou estar ali na esquina sentado, jogando conversa fora, tomando uma cerveja, fumando um cigarro, falando besteira. Ela bateu na hora assim na minha mesa, está amarrado, pastor, está amarrado. Só... Por quê? Porque ela achou assim, isso é impossível. Mas é impossível, irmãos? Não. Quantas pessoas que eu e você conhecemos, que estavam na igreja, falando em línguas, uma bênção, indo na casa das pessoas, fazer visita, levando ceia, e hoje, quando você encontra com elas, elas não querem saber de Deus. Elas não querem saber da igreja. Elas se decepcionaram, elas tiveram, sabe o quê? Frustrações. Não souberam lidar propriamente com as emoções. Então você é um ser espiritual, você é pensante. E essa sua mente pensante desencadeia emoções, sentimentos, vontades, que leva você a tomar decisões. E se você estiver muito abalado nas suas emoções, as suas decisões vão ser com base nisso, não se engane. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas de uma mente moderada. Moderada ali significa equilibrada em Cristo Jesus e dentro da palavra da verdade. Então, se você estiver assim, todo em frangalhos nas emoções, dificilmente você vai conseguir se apoiar nas verdades da palavra. Quantos estão comigo essa noite aqui, entendendo que Deus está fazendo um bom caminho aqui para a gente? Então a chave, fala comigo essa palavra, a chave para quê? Superar. É tão bom quando você conversa com uma pessoa que você já fez um gabinete antes, e o problema era sinistro, e você fala assim, cara, e aquele problema? Superei, pastor, superei de boa, estou bem. Então a chave para superar a frustração não é nos livrar dela. Sabe por quê? Porque a gente não vai conseguir. Se a gente se livra de uma, daqui a pouco aparece uma nova. Né? Daqui a pouco você mais à frente pensa que está livre, daqui a pouco vem outra, e você tem que saber lidar com isso. Então não é se livrar dela, mas é mudar a nossa abordagem para com ela. Como é que eu reajo frente às frustrações? Como é que eu vou ter um equilíbrio emocional para tratar coisas tão sérias na minha vida? E olha só que fascinante isso aqui. Se eu me frustrar com pessoas, isso sempre vai ser numa parcela maior com pessoas, não posso tomar direção de quê? Guardar mágoas e ressentimentos. Sabia? Isso você pode estudar quando sair daqui, no decorrer da semana. Estuda lá. Coloca no Google. O Google é fera, né? Ele sabe de tudo, né? Coloca lá uma pesquisa e coloca qual é a origem do start de muitas pessoas com câncer. Qual é o start de muitas pessoas? Qual foi o gatilho? Você vai ver lá, ó, na cara do gol, mágoas e ressentimentos. Coisas que não foram resolvidas. Coisas que as pessoas estão carregando 10 anos, 15 anos. Já conversei com pessoas que eu falei assim, quanto tempo que você não fala com teu irmão de sangue? Quanto tempo você não fala com seu irmão? Quanto tempo você está... Ah, pastor, 10 anos, já 15 anos, que não pode reunir a família. Talvez eu estou falando o teu caso aqui. Não pode, no final do ano, o mais idoso lá entrar vestido de Papai Noel, porque senão daqui a pouco vai sobrar uma tapa para ele, e vai cair, e vai ter que sair correndo. Por quê? Porque a família vive em guerra. A família não se entende, uma família de sangue. E a gente quer ser bênção por ir de fora. Quem não é da família, é mais fácil de lidar, pastor. Aí lá fora é mais tranquilo. Mas o de casa fica difícil a gente trabalhar. Você concorda comigo isso aí? O de casa, às vezes, fica difícil de trabalhar. E eu vou acumulando, vou guardando. Gente, isso é perigoso demais. Guardar, eu falei para você tratar da sua mente como um lugar precioso, um lugar que vai proceder a tua prosperidade, vai preceder, né, a tua prosperidade.
Mas esse aqui é a parte que a gente está falando hoje, está aprofundando. Olha o que diz aqui Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o quê? O teu coração, porque dele procedem as saídas da tua vida. Quem você vai ser, se você vai... Na verdade, você determina se você vai ser feliz ou não. Sabia disso? Isso aí não está na mão de Deus. Você pode determinar se você vai ser feliz ou não, renovando sua mente, guardando seu coração, porque fala assim, porque dele procedem as saídas da vida. Cada pecado começa no seu coração, e o coração que eu estou falando aqui não é o órgão, você entende bem, né? Não é o órgão. É onde ficam as nossas emoções, também estou tirando um pouco da mente, estou jogando naquilo que você deixa descer, porque começa aqui no pensamento. Mas como eu falei semana passada muito do pensamento, eu já estou descendo. Você deixou descer, foi para esse coração, e o seu caráter pode ser, né, abalado com isso, porque você não tratou, deixou entrar, e a sua maneira de falar reflete o seu coração. Aí vai ter o texto lá também falando que a boca fala, o coração está cheio. Às vezes a pessoa, hoje mesmo eu estava conversando também com o de irmã, e ele falou que a pessoa às vezes está tão cheio de coisas no reino de Deus, mas ela está tão cheia da cultura do mundo, e ela está tão sem fogo de Deus queimando dentro dela, que daqui a pouco ela está conversando contigo, é tão natural, ela esquece que ela está conversando com um pastor, ela fez um gabinete, daqui a pouco ela fala um palavrão desse tamanho. Ela fala, tem alguns que falam assim, pastor, desculpa, perdão, eu já sei, está falando que está cheio de coração, eu nem corrijo a pessoa. Mas tem gente que não se dá nem conta, está falando, está deixando sair. Por quê? Porque o negócio está lá dentro, deixou cair para o coração. E quando a gente deixa cair para o coração, é muito perigoso, querido. É muito perigoso porque vai falar ali, porque dele procedem as saídas da vida. Eu quero assim, com muita unção de Deus, peço a Ele mesmo, que hoje você tenha esse refletor poderoso e forte, igual aquele do Batman, assim, que joga lá em cima aquele morcegão, mas bota dentro de todo o teu quarto, aqui dentro, para você ver se tem alguma coisa ali que você tem que mandar sair. Eu coloquei dentro disso aqui, sempre estaremos diante de situações que podem nos decepcionar. Sempre, sempre. Você tem que saber lidar com isso, faz parte da vida. Eu até brinco quando uma pessoa está reclamando comigo e está com aquele semblante, me decepcionei, para dar uma quebrada, mas eu acredito nisso. Eu falo para dar uma quebrada brincando, mas eu acredito nisso. Querido, mas se não tivesse decepção, que graça ia ter a vida? Né? Aí a pessoa fala, que isso? Não queria isso não. Mas a vida tem graça quando você se decepciona. Sabia que Jesus, ele sabia lidar muito bem com isso aí? Jesus, ele tirava de letra. Você lembra lá, quando Judas chega e frustra Jesus? Estava andando com ele, era um dos 12. De repente, saiu correndo lá para fazer o que ele tinha que fazer. E quando ele encontra ali no Getsêmani, né, que ele vai ser preso, ele chama Judas de quê? Meu amigo. Oi, amigo, o que você veio fazer? Ali era um jeito de mostrar para a gente que ele sabia lidar com isso. Pedro nega ele, né, 3 vezes, o galo canta, aquele arrependimento, ele chora amargamente, mas depois que ele ressuscita, ele aparece na praia, chama Pedro, e ele chega e fala assim, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, ele estava querendo dizer o seguinte, o plano ainda está de pé, Pedro. Eu sei lidar com esse negócio aí, com decepção. Mas, cara, eu sou o Deus da segunda, da terceira, da quarta chance. Então, querido, se você acha aí dentro de você, decepcionei Deus, pode ter certeza, Ele está te chamando para um acerto. Porque Ele fez você para dar certo. Ele não quer que você fique com esse pensamento, deixando o inimigo te condenar e falando, eu decepcionei Deus, eu decepcionei pessoas. E a gente vai falar um pouquinho sobre pessoas. Mas eu já quero adiantar, Deus está pronto para te dar a mão e te levantar de novo. Então, decepção com pessoas é um sentimento com o qual precisamos conviver ou uma escolha que fazemos. Eu vou conviver com isso, eu vou saber acertar, eu vou saber seguir em frente, e eu vou dar chance para a pessoa, ou eu vou fazer a escolha de, me decepcionou, eu corto
dos meus relacionamentos. Você sabia que tem pessoas, hoje, na minha vida, que pisaram feio comigo na bola, mas eu resolvi dar uma segunda chance, e essa pessoa é muito especial para mim, hoje como amigo, como família, que eu quero perto de mim. Mas se fosse na primeira decepção lá, eu já tivesse cortado, não serve para andar comigo, eu não estaria vendo a melhor versão dessa pessoa. E a gente, às vezes, é muito crítico, né, quando as pessoas falham com a gente. Eu não sei se você é assim. Eu, às vezes, me pego, assim, olhando por esse prisma. Eu sou crítico, não poderia fazer isso comigo, não poderia agir assim, eu fui bacana com ela. Mas e quando a gente age errado com as pessoas também? Será que a gente trataria no mesmo rigor? Será que a gente gostaria que fosse tratado assim, com afastamento total, ou a gente pediria para ter misericórdia? Eu acho que você concorda comigo que a gente ia querer também ter misericórdia. Estava vendo no Facebook hoje uma menina que ela é vascaína, aí não aguentou a pressão, não aguentou a pressão da nação, você sabe do que eu estou falando, né? Da nação, em cima, e ela fez uma postagem no Facebook que ela, meu Deus do céu, ela foi num ponto muito forte, ela se arrependeu profundamente, eu não vou nem repetir porque é feio demais o que ela falou, mas ela teve que gravar um outro vídeo e lançar na rede de novo. Gente, me perdoa, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu falei um negócio daquele. Por favor, eu peço a vocês aí eu sou curioso, fico vendo os comentários ali, a tela pedindo perdão, e o pessoal, que perdão nada, tem que sofrer, tem que passar isso. Gente, a gente só é rigoroso assim quando o negócio não é com a gente. Essa é a grande verdade. Mas quando a gente pisa na bola, a gente quer misericórdia sim. Do jeito que Deus esteve comigo e com você, a gente quer também. Né? A gente às vezes tem que desejar isso também com as pessoas. Então é uma escolha, como eu vou lidar com isso? E essa é a parte aqui, é o ponto crítico dessa mensagem. Vou deixar você olhar enquanto eu bebo uma água aí. Isso aqui é a pior parte dessa mensagem. Nós não nos decepcionamos com pessoas desconhecidas, mas com aquelas que nos conhecem muito bem. É aquela que come contigo no prato. Não é verdade? Está testificando no arraial aí. É verdade, que é verdade. Às vezes eu estava vendo, não sei se você, quem tiver Netflix, eu acho que a maioria tem, coloca lá Nada a Perder 2. Conta a história do Bispo Macedo, tio do nosso futuro bispo, pastor André. E ele está lá, ele está passando uma pressão muito grande, vai relatar nesse 2, Nada a Perder 2, vai relatar aquele bispo dele que chutou aquela santa. Lembra desse episódio? Vai relatar isso, vai falar daquela igreja que caiu o teto em Guarulhos, morreram 23 pessoas, eu acho 400 feridos. O Bispo Macedo foi lá, deu toda a assistência. E ele nesse filme, me chamou a atenção. Sempre quando eu vejo qualquer filme, pode ser um teor evangélico ou não, eu fico prestando atenção naquilo que Deus quer plantar no meu coração, porque qualquer filme você pode aprender, mesmo sendo secular. Mas eu percebi que as pessoas que traíram ele na caminhada foram pessoas que estavam comendo com ele na mesa. Pessoa que ele tinha uma confiança muito grande, que ele amava. No filme dava para você ver, ele amava essas pessoas. Ele investiu tempo, ele investiu relacionamento, ele fez essas pessoas, ele estava crescendo e as pessoas vieram no mesmo pique de crescimento junto com eles. Quando eles tiveram oportunidade, eles deram lá, né, uma facada nas costas do Bispo Macedo. Eu vendo aquilo ali, eu extraí, como eu ia falar sobre decepção, a gente se decepciona com quem está perto, querido. Às vezes é com a esposa, é com o marido. Eu nunca ia imaginar que você poderia falar isso para mim. Uma pessoa de dentro da sua casa. E você vai ter que saber trabalhar isso muito bem. Lembra que eu falei para você aqui? Porque se você deixar isso descer, está aqui, se você guardar isso no teu coração, e isso for transformado em mágoas e ressentimentos, você não parte para o plano maravilhoso que Deus tem para você. Não parte, porque Deus, Ele quer fazer a gente crescer, e a gente cresce também no sofrimento. Você crê nisso aí?
a gente cresce também. Então, decida pelo perdão. Não tem nenhum amém, gente? Um só. Decida pelo perdão. E eu vou te falar por quê, ó. Remoer emoções negativas. Isso é remoer. Remoer emoções negativas como ressentimentos, ódio, revolta, vingança. Se você permitir, quem permite é você. Não é o teu pastor, não é Deus, é você que permite. Se você permitir, vão destruir a sua vida pessoal. Então vamos decidir pelo perdão? Vamos, olha, aí eu coloquei um pouco mais para dar um fundamento poderoso, eu botei Colossenses 3,13. Eu amo esse texto, fala suportem-se. E suportar aqui é dar suporte. O irmão, às vezes, ele vacilou contigo, aquela pessoa vacilou contigo, porque ela não estava, espiritualizada naquele momento. Ela não estava com a vida dela fortalecida na palavra, e ela vacilou contigo. Então, suporte essa pessoa, porque você está forte nesse momento, e você é capaz de entender isso. Então, é esse suportai-vos aqui, uns aos outros, e perdoem. Isso aqui, Paulo está repetindo algo que Jesus falou quando ele estava andando lá. Ainda hoje. É isso mesmo. Ainda hoje. Olha aí a promoção do Black Friday. Tranquilo, irmão. Então, perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Paulo aqui está duplicando o que Jesus veio falando. Se você tiver que trazer uma oferta e tiver alguma coisa contra teu irmão, deixa a tua oferta aí no cantinho, se acerta com o teu irmão e daqui a pouco você traz tua oferta. Para que a tua oferta suba a Deus como um cheiro agradável e suave às narinas de Deus. Porque Deus está de olho no nosso relacionamento o tempo todo, nos nossos relacionamentos, né? Ele não quer que você venha aqui e tenha uma postura espiritual, aleluia, glória a Deus, ao louvor começa, você ajoelha, e se toca um louvor mais forte, você roda no poder, e você sapateia. Deus não está preocupado com essas coisas, com o teu estilo de adorar, com o teu estilo de glorificar. Ele está de olho nos seus relacionamentos. Quanto você é bênção para as pessoas que estão perto de você. Quanto você deixa fluir dele para pessoas que estão perto de você. Você é um influenciador, querido. Querendo ou não, para o bem ou para o mal. Se você estiver influenciando para pessoas olharem para você assim e falar assim, ser crente igual aquele irmão, aquela irmã ali, eu prefiro nem ser. Eu não vejo essa pessoa dando testemunho, não vejo essa pessoa pregando a palavra, não vejo essa pessoa numa vida que eu entenda que Deus está se movendo através dela. Você está influenciando também. Ou você pode escolher ser um influenciador para o tempo todo tu ter uma palavra de vitória na tua boca. E não é fácil você o tempo todo ter uma palavra de vitória na sua boca. Não pensa que os pastores aqui são super-heróis, super-crentes, não, que nós não somos. Vai a gente deixar de ler, vai a gente deixar de ouvir, deixar de ser ministrado, porque daqui a pouco a gente está falando igual o mundo fala. Então isso é um dever de casa que é para todos. E ele está colocando ali, decida pelo perdão. Deus, o Senhor, perdoou vocês. O maior perdão do mundo dado à humanidade foi Deus que deu. E esse a gente não tinha condições de pagar. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Romanos 3 vai falar no 23. E todos pecaram. Todos, sem exceção. E destituídos, separados estão da glória de Deus. E Jesus vem, Deus entrega Jesus como filho, ele se faz homem e ele se oferece em sacrifício para pagar o preço do resgate. Eu vou pagar esse grande perdão que a humanidade recebeu e nós estamos inclusos nele. Glória a Deus! Então decida pelo perdão, chama a equipe de louvor, decida pelo perdão, decida por se livrar disso. Eu coloquei aqui, o perdão é uma das coisas mais libertadoras. Você crê nisso aí? Amém. Perdão é algo maravilhoso. Eu vou contar um testemunho aqui para você. Isso é libertador mesmo. Teve uma época na minha vida que eu estava inconformado com a minha vida espiritual. De vez em quando eu acho que tem que acontecer isso contigo.
Tomara que aconteça. Se não aconteceu, queria que acontecesse hoje. Vou profetizar na sua vida aqui, ó. Vai acontecer hoje. Você vai ficar inconformado com a sua vida espiritual. E aconteceu isso alguns anos atrás. Eu avaliei, coloquei na balança como é que estava a minha vida. Falei, meu Deus, eu não estou vendo nada de Deus fluindo. E eu resolvi ir para o quarto e orar. Eu estava com uma situação mal resolvida com uma pessoa há 2 anos. Há 2 anos. E o nosso último encontro, eu falei, cara, eu só queria te pedir uma coisa. Quando você, isso aqui é quem gosta de briga e já brigou, sabe o que eu vou falar aqui. Se você me encontrar na rua, passa para o outro lado da calçada. Porque se eu te ver no mesmo lado, vai ficar ruim para o teu lado. Aí, pastor, mas só estava no mundão. Não, estava na igreja. Isso aí que não tem coerência nenhuma. Mas eu estava tão irritado, eu estava tão mergulhado no que ele fez comigo, na frustração, que eu estava agindo para o sentimento. E nossa última conversa, há 2 anos atrás, teve esse desfecho aqui. Cara, eu não quero te ver nem pintado mais de ouro. Volta, vem comigo para o futuro agora. 2 anos depois, e eu estou lá, eu quero mais de Deus. Eu estou inconformado com a minha vida espiritual. Estava no quarto, Priscila estava na cozinha, fazendo miojo para mim. Lá em casa é massa com peixe, miojo, sardinha, tá garantido, né, Priscila? Gente, eu vou elogiar aqui publicamente. Essa mulher cozinha demais. Muito bom, Se for lá em casa para conferir, tem que avisar, tá? Bota na agenda para a gente organizar esse negócio aí. Mas ela é uma benção. E ela estava na cozinha. Eu estava lá no quarto, quebrantando meu coração e falando, Senhor, eu quero mais. Gente, Deus é muito prático. Deus não vai pedir para a gente subir, né, uma escada com 250 degraus. Ele não vai pedir para a gente acender uma vela desse tamanho. Ele não vai pedir para a gente andando a pé daqui a São Paulo. Não, Ele vai tocar naquilo que está te prendendo. Ele falou assim para mim, você quer mais? Eu tenho algo maravilhoso lá na frente. Você quer? Eu quero. Fala aí que eu estou pronto. Você vai entrar em contato com fulano de tal e você vai pedir perdão a ele. Gente, eu queria escutar tudo. Queria escutar que o Flamengo perdeu na Libertadores. Que para mim é uma dor. Será não? Isso aqui tá repreendido. Eu queria escutar tudo, mas não queria escutar aquilo. Eu sabia o quanto aquilo ia doer, o quanto aquilo ia rachar com o que estava aqui dentro, guardadinho. Lembra que eu falei dos quartos escuros? De você mandar luz lá dentro? Deus só fez assim, ó. Acende aí o farol. Pá! Quando ele botou lá dentro, estava lá, ó, aquele bicho preto com aquelas unhas enormes, lá dentro de mim assim, ó, fazendo cafuné, dentro de mim assim. E eu 2 anos, que horror mesmo, irmão, que horror. 2 anos, e eu na igreja ministrando louvor, de fé, de igreja. E Deus está vendo, cara, tu quer mais de mim, cara? Você vai ligar para ele e vai pedir perdão. Aí eu fui lá para a cozinha, já trêmulo já, Priscila, Deus mandou pedir perdão para fulano. Aí ela, o que você está esperando? Ela dá assim uma chinelada logo de... Ela sabia o que tinha acontecido, nem vai falar, mas ele pediu demais, né? Não, o que você está esperando? Vai lá e fala logo. Foi eu para o terraço, tinha um terraço. Mas esse telefone dele tem 2 anos, não deve nem mais ser esse número. Falava para Deus, gente, isso é tão forte, que a gente fica falando assim, não deve ser nem mais esse número, 2 anos já. E eu botei o número no celular assim, se você não apertar o verde, não vai, né? Você coloca o número, mas tem que apertar o verde. Eu devo ter ficado assim no terraço assim, o tempo todo, só olhando por número. 2 anos já, ele não vai atender. Vai, cara. E eu pensava assim, você quer mais de mim? Então você vai ter que descer a casa do olheiro. Então tá, vou lá. Se der 2 toques, não atender, eu desligo. Foi assim, eu não estava afim de fazer esse negócio não. Vai ter comando que Deus vai te dar que você não vai querer fazer. Isso é real. Tem gente que pensa, não, é tranquilo, nada. E eu fui lá, quando eu apertei, o abençoado atendeu no 2º toque. Faz um teste, é muito difícil você ligar para alguém e alguém atender no 2º toque. Parece que ele estava em sintonia lá com Deus, ó. No 2º tu atende esse toque aí. Estou trabalhando no meio de vocês aí. Ele atendeu lá, quando ele atendeu, eu gelei. Eu falei, agora já era, é ele mesmo, conheci o tom de voz. Falei, é fulano. Quando eu falei, é fulano, deu
um vazio lá do outro lado, lá, ficou calado, aí daqui a pouco ele respondeu, opa, tudo bem? Porque ele lembrou também de 2 anos atrás. Aí eu perguntei como é que estava a família, fui, né, ensaboando devagarinho. Falei, não vai ter jeito. Falei, cara, ó, isso aqui é só um pretexto, essa conversa toda aqui. Eu estou te ligando para pedir perdão, eu quero mais de Deus, eu quero me libertar. Cara, você me perdoa em nome de Jesus, cara. Aí ele, eu também quero te perdoar, porque... Aí começou, e daqui a pouco a gente estava brigando, que não, eu que tinha que te pedir perdão, não eu que te... Glória a Deus! E foi maravilhoso. Amém. Aí foi engraçado, né, Priscila? Essa pessoa se mudou para um outro lugar, e a probabilidade da gente se encontrar, tanto que a gente não se via há 2 anos. Era muito difícil, porque ele foi morar bem longe, e eu nunca mais encontrei essa pessoa. E isso até me fez ficar 2 anos com isso aí no coração, porque eu não encontrava mesmo. Eu não tinha que lidar com isso. Botei lá na geladeira. Mas, gente, quando eu me acertei, a gente ficou alguns minutos, um bom tempo no telefone, o telefone ficou até quente, que a gente ficou ali se perdoando um ao outro, zerou. 1 mês depois, eu passeando com a Priscila no Barra Shop, né? A gente dá de cara com toda a família, vindo ao nosso encontro. Agora você imagina que cena, eu, uma pessoa do altar, que ministro, que abençoa a vida das pessoas, falando assim, ó, faz desse jeito, Jesus falou que funciona desse jeito. Se eu desse de cara com aquela família, com aquele rancor e aquela mágoa que eu estava no coração, ele ia ter que fazer a curva para um outro lado, que ele ia lembrar, né? Quando você me vê, vai para o outro lado. Ele ia ter que fazer a curva, mas ele já não estava mais lidando com aquele André daquele tempo atrás. Aquele André já estava morto. Graças a Deus. E a gente, aí eu vi mesmo que não tinha mais nada. Isso é lindo. Eu coloquei ali, ó, a falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que arrasta para o fundo do mar. Você não quer, mas amarra uma pedra e joga você no mar. Sem voluntário, você vai ser sugado. Eu não sei nem que música que vocês prepararam aí, sonda-me. Mas enquanto a gente cantar esse louvor, se você quer deixar isso aqui, desamarrar essa cordinha ali, ó, deixar essa pedra seguir teu destino, bater lá no fundão e você emergir das águas, eu queria que você bem rapidamente viesse aqui